Como estamos, mulheres lindas da nossa comunidade, Desperte Seu Interior Feminino? Estamos aqui na nossa Sexta da Essência, a penúltima Sexta da Essência do nosso livro de Fred Alboni. Gente, quantas coisas nós aprendemos com esse livro, né? Isso eu espero que você tenha aproveitado da reflexão desse livro, tenha praticado seu diário de bordo. Se não, você volta lá, vai respondendo devagar. Gente, tem sido maravilhoso. Realmente são 21 dias para se conectar com você mesmo. E hoje, nosso penúltimo capítulo, nós vamos falar sobre sucesso. E aí eu trago, na verdade, vocês sabem que eu pego e trago uma síntese do capítulo, né? Trago uns pontos importantes do capítulo para a gente poder desfrutar da leitura desse livro dessa maneira. E eu queria, assim, já trazer para vocês, de uma forma bem legal, o que o Fred já traz para a gente, assim, ele já começa com aquela imagem muito comum de sucesso. Qual é a imagem muito comum de sucesso? É aquela casa maravilhosa, né, com aquela piscina transbordante, com aquelas boias, né, que ele coloca, boias coloridas. E ele fala também da liberdade financeira, de você poder ir e vir quando você quiser. Né? É aquela ideia de sucesso que o mundo costuma vender. Qual é a ideia que o mundo costuma vender? Algo visível, admirado, desejado, quase sempre ligado ao status, dinheiro ou a aparência de uma vida perfeita. Então, Alboni começa trazendo pra gente esse ponto bem legal que eu achei bem interessante, né? Ou seja, o texto dele já começa a nos convidar a olhar mais fundo. Para quê? Porque talvez, gente, essa ideia de sucesso que se passa pra gente ou que as pessoas têm seja totalmente, vamos dizer, não equivocada, porque ele também traz isso e eu também concordo. Essa ideia de sucesso, ela é muito pessoal, e aí a gente vai perceber isso no decorrer desse capítulo. O ponto que ele traz aqui pra gente é, olha só o que ele fala, porque no fim, talvez não importe se os dedos vão contar dinheiro ou apertar mãos, se a vida será feita de estabilidade ou de aventura. O que importa é que os olhos brilhem. Olha que coisa maravilhosa. Gente, nesse capítulo eu me identifiquei demais, e vocês vão perceber, porque eu vou estar sempre daí falando alguma coisa que bateu aqui com a minha essência. E aqui está um ponto muito precioso quando ele fala, né? Que realmente que esse brilho esteja nos nossos olhos e não nos olhos daqueles que projetam expectativas sobre nós. Gente, isso é um ponto para a gente refletir. Às vezes o sucesso, às vezes é do outro e não seu. É o que os outros esperam que você alcance e não o que te traz realmente um brilho nos olhos, como o próprio Fred fala aqui. Essa frase realmente é um chamado delicioso, que eu chamo, né? Delicioso porque faz a gente pensar, faz a gente se acalmar também com o que ele coloca aqui, para quem tem um conceito equivocado ou que não sabe ainda se realmente está nessa busca desse sucesso, né? E ao mesmo tempo ele é um conceito, é uma frase corajosa e delicada. Então ele traz isso pra gente. Sucesso não pode ser só aquilo que os outros admirem em nós. Precisa ser aquilo que faz sentido dentro de nós. Então, olhar para essa frase de forma que ele nos chama de uma forma delicada e corajosa, a olhar para o sucesso nessa perspectiva, né? E aí ele traz uma metáfora muito engraçada no capítulo, que eu, gente, me lembrei até de alguns momentos meus, que eu vou já te dizer por que eu lembrei. Ele traz uma reflexão que talvez ele diz assim, não precisa ter um estoque de sorvete para o ano inteiro. Não precisa ter um estoque para ter sorvete o ano inteiro. Mas você pode saborear uma tarde ou um momento, uma casquinha de sorvete, e aquilo ser o momento mais gostoso e delicioso que você pode ter. E aí, gente, isso é verdade. Às vezes, nesse meio do sol bem quente, às vezes nem sol também, no meio frio, eu tenho uma vontade, às vezes, de querer tomar um sorvete. Eu vou numa sorveteria sozinho.
tomo aquele sorvete preferido meu, que é tapioca com coco. Gente, não precisa realmente tu tomar sorvete todos os meses e todo. Uma vez já me deixa assim gratificante. Eu amo fazer isso. Então ele fala isso. Às vezes uma simples casquinha num lindo verão, mesmo que termine rapidamente, já é o bastante. E isso aí fala uma coisa essencial. Qual é? Nem sempre o sucesso, gente, é algo que é excesso, né? Algo que traz um excesso. Nem sempre é acumular, nem sempre é ter mais e mais. Às vezes o sucesso é saber viver o suficiente, é desfrutar o instante, o momento, é reconhecer a beleza que cabe na palma da vida. Tem gente que passa a vida inteira, ele diz, tentando construir uma imagem de sucesso e se esquece de experimentar a doçura de um momento de verdade. Gente, olha, isso é para a gente tocar fundo na nossa alma mesmo, né? Será que a gente está aí nessa vibe da busca do sucesso, do grande sucesso, do que os outros olham e vê a expectativa que eles fazem sobre nós? Ou nós estamos mais comprometidos com o sucesso que está dentro de nós, que faz parte da nossa essência e que de verdade é a nossa verdade sobre o que a gente é, o que a gente acredita ser? E aí eu trago a frase marcante de Albert, que ele diz assim: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, você será bem-sucedido. Então, essa frase aí já desloca a gente completamente a lógica de que muita gente aprendeu. Até mesmo quando criança eu já ouvi também muitas vezes. Porque geralmente o que me ensinaram, eu ouvi, né, também, e eu acredito que vocês também, que era: quando eu alcançar tal coisa, aí sim eu serei feliz. Vocês já ouviram essa frase? Ou você já disse essa frase? Pois é. Mas talvez o caminho seja ao contrário. E aí Albani traz pra gente: quando existe sentido, presença, amor pelo que a gente faz, com coerência, com o que a gente é, o sucesso ele vai florescer de uma forma consequente, tá? Então, 2 pontos que eu trago aqui para reflexão do livro, do capítulo de Albani. Ele diz: não existe uma definição padrão de sucesso. Essa é uma verdade libertadora. Já pensou se houvesse um conceito padrão e único de que sucesso é uma coisa? Mas não é. O sucesso não tem uma fórmula pronta, não tem um molde universal, não tem um tamanho único. Por que, gente, que não tem? Porque os valores são diferentes, os sonhos são diferentes, os propósitos são diferentes, os tempos da vida são diferentes. A medida do sucesso aí só pode ser realmente pessoal. Por isso que é algo pessoal, esse conceito de sucesso. O seu sucesso, ou o que é o sucesso para você, pode ser de um conceito, para outra pessoa pode ser outra. E eu quero dizer que está tudo bem. O importante, gente, é que a gente tenha clareza e a gente seja feliz com o conceito que a gente tenha. O ideal de sucesso também não é fixo, que o Albani diz. O que você considerava o sucesso aos 20 anos atrás, talvez não seja agora. O sucesso que você achava com 20 anos, pode ser que nos seus 40 já esteja sendo diferente para você. Quando chegar nos 50, como o meu caso, aí se torna bem diferente mesmo. E quando chega nos 60, de repente, mude novamente. Então, nós mudamos. Nossas prioridades mudam, nosso coração amadurece, nossas ideias de realização também. Especialmente quando se cabe aqui num século XXI como esse nosso, que tudo muda muito rápido. Então, insistir em uma visão rígida do sucesso pode nos afastar da nossa verdade. Então, sucesso, gente, precisa ter espaço para leveza, que é a coisa que eu mais amo, aquilo que eu mais falo aqui nessa Sexta da Essência, no grupo das mulheres da comunidade Espécie Interior Feminino, é de que a vida precisa ser vivida com leveza. Então, eu, Paula, acredito nisso. Então, eu preciso ter espaço para leveza, para quem eu sou de verdade. Aí sim, esse sucesso aparece dentro da minha própria essência e do que eu acredito. E para mim isso é belíssimo, gente. Porque o sucesso, ele não pesa demais. O sucesso que pesa demais, que cobra demais, que é rígido demais, que endurece demais, ele nos afasta de quem somos. Talvez nem seja o sucesso de verdade.
Talvez sucesso também seja poder respirar com calma, que eu falo isso todo dia, poder viver com autenticidade, poder sustentar a sua própria essência onde quer que você esteja e não precisar se violentar ou caber na ideia do outro ou no lugar em que você já não cabe mais, tá? Então, existem tendências universais que sustentam o conceito de sucesso. E aí, Alboni traz 2 pontos importantes. O primeiro é comprometimento, porque o sucesso ele é algo pessoal, mas alguns pilares parecem importantes nesse sucesso. E um deles para ele é comprometimento. Eu também penso que o comprometimento é algo que é importantíssimo para quem deseja este sucesso, esse propósito, que tem esse propósito definido de realização de vida. Não basta a gente sonhar, é preciso ter constância, eu sempre falo isso, é preciso a escolha repetida, construção de hábitos, é preciso responsabilidade com aquilo que se deseja construir. E o outro ponto que ele fala, gente, esse tem que ficar ali antenado o tempo todo, é a ética. Esse ponto é essencial, porque o sucesso sem ética pode até impressionar por um tempo, mas não sustenta paz, nem verdade, nem honra. Tá? O sucesso não vale a pena aquele que te exige que você perca a sua alma, ou que você ganhe os aplausos e perca a sua essência, a sua verdade. Talvez sucesso não seja alcançar aí uma imagem ideal vendida pelo mundo, pelas redes sociais, né, pelas pessoas aí o tempo todo da fama. Talvez o sucesso seja construir uma vida que faça sentido para você. Uma vida que haja um brilho no seu olhar, que você tenha consciência dos seus valores, do seu espaço para a leveza, do seu comprometimento com os seus objetivos e a ética no caminho, no decorrer dessa construção desse caminho. Porque o fim, sucesso de verdade, não é o que os outros validam, é o que a sua alma reconhece. Nunca esqueça disso. E aí eu trago para vocês agora um pontinho para a gente pensar dentro do nosso diário de bordo, né? Que é a gente pensar, descartar muitas definições de sucesso que tem por aí e a gente descobrir a nossa própria definição de sucesso. E aí eu trago uma prática boazinha, bem legal para vocês fazerem. Quero dizer para vocês a importância de fazer essa prática. Você pode escrever no seu diário de bordo ou pode fazer de forma que você naquele momento consiga responder. E essa prática que eu convido vocês é para vocês listar 3 esferas. Se estiver escrevendo, escreva 3 esferas da sua vida mais importantes no momento hoje. E aí eu dou alguns exemplos: trabalho, família, dinheiro, relação amorosa, saúde e bem-estar, amizades, autoconhecimento, espiritualidade, propósito, liberdade, contribuição, fama, status. Vai lá, escreva aí. Quais são 3 esferas da sua vida, desses exemplos, pode ser outros, que você destaca como sendo importante no momento da sua vida agora? Então você vai listar. Depois de você fazer essas 3 esferas, você tem 2 perguntas para fazer. Primeiro, o que você está fazendo hoje para alcançar seus objetivos nessa esfera, nessas 3? Vai fazendo uma de cada vez, tá? Depois você coloca o que você ainda poderia fazer para se aproximar mais desses objetivos, dessas esferas. Então, responda aí com tranquilidade, com amor, no carinho, porque eu quero dizer para vocês que eu, Paula, já respondi, né? E quando eu respondi estas perguntas, eu me percebi que eu estou no caminho certo. Quando a gente aprende e a gente vai, no decorrer da nossa vida, medindo, né, a nossa vida, não na régua dos outros, quando a gente começa a ouvir a nossa própria verdade, eu quero dizer para vocês que tudo vai fazendo sentido. E talvez o sucesso que você tinha uma ideia, ou que os outros têm ideia a respeito para você, seja justamente, e talvez o sucesso seja justamente isso: alinhar escolhas, valores, atitudes e sonhos com a mulher que você é e com a vida que você deseja construir.
E eu quero dizer para vocês, ao responder essas esferas, com essas duas perguntas, eu me vi que eu estou no caminho certo. Então, isso é um bom começo. E aí eu te pergunto, e você, depois que responder, se pergunte, você está no caminho certo da sua própria essência, da sua escolha, da sua verdade? Então, é isso que eu queria trazer para vocês do nosso diário de bordo. E desejar para vocês que possamos cada dia mais termos mais clareza, mais consciência e mais verdade. Que a gente não venha se caber dentro dos olhares e dos pontos de vista dos outros, mas que a gente sinta a leveza de viver quem somos. Porque quando você sabe quem você é e quando você tem a clareza definida do seu propósito de vida, a vida se torna mais leve, você fica muito mais feliz. E esse sucesso, que para alguns pode ser diferente do seu e está tudo bem, você vive com mais leveza, com mais gratidão. E além de viver com gratidão, as coisas vêm até você, porque uma coisa é certa, aquilo que é pra gente chega na hora do momento certo. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima, última Sexta da Essência desse livro.